Graça e paz, Igreja do Avivamento. Seja bem-vindo a mais essa segunda-feira do Avivamento, aonde o Senhor vem operar maravilhas, aonde o Senhor vem falar grandemente ao nosso coração, aonde o Senhor vem ajustar o nosso foco, aonde o Senhor tem uma palavra de encontro com você, não simplesmente aquilo que você queria, mas aquilo que Ele precisa também tratar em você. E hoje nós estamos aqui com a nossa mente aberta, com o nosso coração aberto para receber do Senhor. Acredito que você está feliz da mesma forma que eu estou também, e com essa mesma felicidade eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Costumo falar que esse capítulo e esse versículo é a cartilha do crente, porque qual de nós não sabe o que está escrito lá? Mas diz assim na minha Bíblia e na sua Bíblia: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e que Ele dará todas as coisas que você precisa. Em outras versões está escrito: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, tudo aquilo que está por vir, vai se acrescentar. E com esse versículo, o que eu quero chamar você para a gente mentalizar, para a gente iniciar esse culto maravilhoso? É que quando a palavra de Deus aqui nos ensina, nos coloca, Ele diz: buscai primeiramente. Ele está falando: tenha foco primeiro no reino de Deus. Focalize primeiro no reino de Deus. Focalize primeiro naquele que pode te ajudar. Focalize primeiro naquele que pode fazer aquilo que você ainda não conseguiu. Focalize naquele que pode fazer algo por você. Então é um convite nesse versículo, onde eu convido você que está aí a focalizar não mais para si mesmo, não mais para as circunstâncias talvez que você possa estar passando, mas focalizar para aquele que está sentado num alto e sublime trono, porque Ele tem o poder, Ele tem tudo na palma das suas mãos, e Ele pode fazer por mim e por você. E nesse momento eu quero convidar você a ficar de pé onde você está. Eu sei que estamos ainda em meio a uma pandemia onde não podemos falar fiquem junto ou pegue na mão da pessoa que está do seu lado, mas eu acredito que você que talvez está na sua casa, está com a sua família, pode sim fazer esse momento maravilhoso. Então pegue na mão da sua família que está na sua casa, pegue na mão da sua esposa, pegue na mão dos seus filhos, e vamos orar para nós iniciarmos essa segunda-feira maravilhosa, ajustarmos o nosso foco na presença do Senhor. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, apresentamos, ó Pai, esse momento maravilhoso que tiramos para o Senhor, ó Pai, para que o Senhor possa vir nos edificar, para que o Senhor possa vir falar conosco, ó Pai, na nossa intimidade, falar, ó Deus, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor Jesus, ajustar o nosso foco, ó Pai, para que nós possamos continuar caminhando, para que nós possamos continuar vencendo, para que o Senhor seja exaltado em todas as nossas vitórias, ó Pai, nos ensinando também, Senhor meu Deus, que por mais que tenhamos vivido tempos difíceis, Senhor, mas nós queremos fazer como está escrito na Tua palavra, colocando primeiramente o Teu reino, Senhor, e as demais coisas serão acrescentadas. Assim, ó Deus, como uma igreja vitoriosa, nós nos levantamos em oração e pedimos que o Senhor possa operar milagres e maravilhas, ó Deus, que o nosso foco seja ajustado, não simplesmente para uma cruz onde tem um homem pregado, não, mas possa ser ajustado para uma cruz que está hoje vazia e que hoje direciona eu e a você a uma vitória, onde nós estamos aqui crendo que o Senhor está nesse lugar, crendo que o Senhor está movendo céus e terra nesse lugar, crendo que o Senhor vai fazer maravilhas nessa noite, maravilhas nessa segunda-feira, que pessoas que estavam totalmente desnorteadas na vida, por terem sofrido nesse ano que se passou, por terem perdido tantos ou tantas outras coisas, mas nessa noite o Senhor irá ajustar esse foco e situações serão redefinidas novamente na sua vida, e a restauração do Senhor irá alcançar a tua casa, irá alcançar a tua célula, em nome do Senhor Jesus. Nesse mesmo espírito eu convido a você a nesse momento entrar em espírito de adoração e adorar o Senhor, aquele que vive, que reina e que governa e que está aqui nessa noite.
Quando vendo, sinto a tua redenção, como a maré subindo o teu perdão, levando tudo que me envergonhou. Recebo o que tua morte garantiu. Sopra o vento, suba a maré, até sabermos tu és o Deus de amor. Ossos secos, canta a canção, toda glória seja o Deus de amor. Hey. Eu posso ver o vale de ossos secos movendo-se, juntando um a um. Teu sopro revivendo nossos pulmões, marchando de joelhos nesse amor. Sopra o vento, suba a maré, até sabermos tu és o Deus de amor. Ossos secos, canta a canção, toda glória seja o Deus de amor. O dia rompe, contemple um novo tempo, melhor do que sonhou. E o que perdido foi, o amor devolve. O avivamento está no ar, agarre se puder, se envolva em seu mover. O dia rompe, contemple um novo tempo, melhor do que sonhou. E o que perdido foi, o amor devolve. O amor devolve, o amor restitui. Sobre o vento, suba a maré, até sabemos tu és o Deus de amor. Ossos secos, canta a canção, toda glória seja o Deus de amor. O avivamento está no ar, agarre se puder, se envolva em seu mover. O dia rompe, contemple um novo tempo, melhor do que sonhou. E o que perdido foi, o amor devolve. O amor devolve. O amor devolve. O amor devolve.
suba a maré, até sabemos, Tu és o Deus de amor. Ossos secos, canta a canção. Toda glória seja o Deus de amor. Toda glória seja o Deus de amor. Toda glória seja o Deus de amor. Nós estamos assim. Tu me chamas sobre as águas, onde os meus pés
pois eu sou teu e tu és meu. Mesmo em tempos difíceis, mesmo em situações que poderiam ser adversas para as nossas vidas, mesmo com tudo indo muitas das vezes ao contrário daquilo que você esperava, nesse momento que nós tivemos de adoração e de celebração, é um convite aonde nós crescemos na presença de Deus, é no momento que nós estamos na adversidade, aonde a igreja se levanta para adorar, aonde a igreja se levanta para exaltar o nome do Senhor. Sabemos que esse tempo pode ser difícil para nós que estamos aqui nessa terra, mas para o Senhor que está nos céus não. Então, da mesma forma que nós estamos ligados a Ele, é um tempo novo a se acontecer nesse lugar, é um tempo novo a se acontecer na minha casa e na tua casa, onde eu convido você que está aí junto da sua esposa, que está junto do seu filho, talvez da sua sogra, não sei quem está com você na sua casa, mas nesse momento em unir-se em família, em unir-se em uma grande comunhão do lar, onde nós podemos colocar a nossa fé em ação, a nossa unidade em ação, como nós lemos no começo, na abertura desse culto, que nós deveríamos colocar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, que nós devemos ter foco no reino de Deus. Fazemos da mesma forma que Abraão teve foco no reino de Deus. Ele não deixou com que as adversidades, não deixou com que tudo aquilo que viesse paralisar a mente dele pela idade que ele tinha e pela promessa que Deus fez para ele, mas muito pelo contrário, ele acreditou, porque Abraão era um homem que tinha foco, era um homem que focalizou no reino de Deus. Da mesma forma eu convido você, pai, você esposa, você filho, que está aí na sua casa, a mentalizar, colocar o reino de Deus na sua frente, porque ele é palpável sim aos olhos da fé, e nesse momento você começar a orar e ajustar um foco, o primeiro foco chamado família, que nós devemos ajustar, porque ela é a célula principal, é a base de todo e qualquer ministério. Então eu convido a você a pegar na mão da sua esposa, a mão dos seus filhos e orar nesse momento e entrar em batalha, ajustando o foco da sua casa. Pai, nós colocamos diante da tua presença, nós apresentamos, Senhor Jesus, esse momento de celebração, ó Pai, esse momento de adoração, aonde o Senhor falou grandemente conosco através da palavra cantada, Senhor, e que tudo que venha do Senhor venha para abastecer o nosso coração, a nossa mente, edificar a nossa casa, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha com um mover sobrenatural, que nós não venhamos perder o foco, que nós não venhamos perder, ó Deus, a essência do Senhor, e que a tua santa palavra, ó Pai, seja, Senhor Jesus, como uma espada de dois gumes, ó Pai, que venha penetrar onde o homem não penetra, ó Pai, que ele venha descobrir aquilo que o homem nenhum descobriu, porque nós acreditamos que é uma palavra santa, Senhor, que é uma palavra que nos traz foco, que é uma palavra que nos traz uma mentalidade nova. E hoje nós estamos aqui, Senhor Deus, reunidos em família, ó Pai, reunidos em família, ó Pai. Você que está, ó Deus, com a sua família, comece a adorar o Senhor, comece a dizer a Ele: Senhor, ajusta o foco da minha casa, ajusta o foco, ó Deus, da minha família, ajusta o foco, Senhor Jesus, desse meu lar tão precioso, cujo eu preciso, Senhor, que os céus dessa casa sejam céus de paz, sejam céus de avivamento. E nesse momento, ó Pai, nós queremos declarar, ó Deus, sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares, Senhor, que o Senhor está aqui, que o Senhor está operando prodígios e maravilhas, e que o nosso foco não será confundido, porque Tu és a luz que brilha na nossa frente. Nós não seremos enganados e muito menos deixado para trás, porque o Senhor é a estrela da manhã, aquele que brilha, aquele que está como o sol da justiça na nossa frente, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Mais uma noite ajustando foco. Iniciamos ontem, foi tremendo o mover de Deus. Não sei quantos puderam participar conosco. Ontem foi presencial e online. Hoje nós estamos aqui 100% online. Que bênção, não é? Podermos contar com a tecnologia, poder chegar a lugares tão distantes. Que bênção é poder receber do céu a sua palavra, o seu direcionamento. Todos os anos realizamos essa conferência, ajustando foco, e a cada ano Deus nos faz relembrar
às vezes de princípios que deixamos passar, que esquecemos, deixamos de praticar. E mais uma vez estamos aqui para isso. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que você conhece, que você já tem lido algumas vezes, eu creio nisso. Está em Jeremias, no capítulo 18, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 4, não é? Então, abra sua Bíblia. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Amém? Nós vamos ficar até aqui. Queridos, na Bíblia, não somente neste texto, mas como vimos ontem em muitas outras passagens, o nosso Deus, Ele nos compara a vasos, a vaso. Nós somos comparados como vasos. Um vaso, ele nos leva ao entendimento da nossa fragilidade, mas um vaso também nos faz compreender a nossa missão, que é a missão de servir. Olha, muitos perderão o foco nesse sentido, e eu sei que você vai concordar comigo, nem todos aqueles que dizem que são servos de Deus, nem todos aqueles que se declaram dessa forma, têm de fato a consciência de servir. Eu conheço, sei que você conhece muita gente que quer ser servido, ama ser servido, ou quando servem, fazem isso apenas esperando algo em troca, apenas porque sabem que vão receber algo em troca, mas na hora de servir, na hora de fazer a sua parte, praticamente, espontaneamente, nunca estão prontos para fazer. Olha, queridos, quando nós servimos a Deus e a igreja, nós manifestamos a presença de Jesus. É isso mesmo, o nosso amado Jesus é Espírito, e a sua presença, ela vai se manifestar nos diferentes ambientes, através dos seus filhos, através dos seus servos. Todas as vezes que eu sirvo, eu estou manifestando a presença de Deus, eu estou fazendo aquilo que Ele faria. A grandeza no servir consiste primeiramente na humildade. Se nós olharmos para a vida dos profetas, dos grandes homens, dos grandes heróis que a Bíblia assim considera, homens como Elias, não é? Nós vamos ver que encontramos características neles como ousadia, coragem, mas vemos também a sua humildade. Elias, por exemplo, quando ele estava no Carmelo, desafiando ali os falsos profetas, trazendo a sua nação de volta aos princípios de Deus, ele fez uma oração. Essa oração está registrada em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 36. Ele disse o seguinte: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus de Israel e que eu sou o teu servo. Assim como Elias, no Salmo 78, versículo 70, está registrado que Deus viu em Davi também isso, um coração de servo, um coração disposto a servir, e por isso o escolheu. O texto diz: também elegeu a Davi seu servo e o tirou do aprisco das ovelhas. Querido, o que significa a palavra servo? No hebraico, servo se refere exatamente a uma pessoa que está à disposição da outra, a serviço do seu Senhor. Se houve alguém que viveu sobre a face da terra, que deveria ser sido servido, não é?
que deveria ter tido todas as honrarias, porque era um rei de fato, esse alguém era Jesus, mas ele, ao contrário, caminhou pelas ruas, pelas vilas, pelas cidades de Israel, com esse nobre propósito, o propósito de servir a todos aqueles que ele encontrou em seu caminho. Jesus era rei e poderia ter vindo a esse mundo como tal. Ele poderia ter nascido num palácio majestoso, rodeado de pompas, de grandes riquezas, ter centenas de servos ao seu redor. No entanto, ele, o Rei dos Reis, assumiu o papel de servo e, em humildade, ele serviu a todos, e continua através do seu corpo, através da sua igreja, servindo a humanidade. Olha, queridos, nós precisamos, nesses dias que estamos proclamando um ajuste de foco, um ajuste de visão, nós precisamos, nesses dias, ajustar a nossa mente em relação a isso, porque, assim como o nosso amado Jesus, nós precisamos amar, servir e servir amando. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão. Talvez alguém diga, mas o que isso tem a ver com um texto de Jeremias? E eu vou dizer que tem tudo a ver, porque Deus nos chamou para ser vasos. Vasos são utensílios preparados para servir. Vasos são utensílios que são feitos com esse propósito, estar ao serviço, prestar um serviço a alguém. E o nosso Deus nos faz vasos de barro. Nos fez vasos de barros, para que Ele nos use, para que Ele esteja em nós e haja através de cada um de nós. Olha, nós somos vasos e estamos sendo preparados para esse propósito, para o propósito de servir. Quando Jeremias tem essa visão, a visão de um oleiro que está preparando ali o vaso, existem vários processos. O primeiro processo que ele vê é o oleiro mexendo, amassando, batendo a argila. Em alguns momentos, isso acontece também conosco. Nós temos essa sensação de estarmos sendo mexidos, de estarmos sendo amassados, de estarmos sendo batidos. Eu tenho certeza que muitos aqui já tiveram essa sensação, muitos aqui já tiveram esse sentimento de que estão sendo trabalhados, e de fato estão. Deus está trabalhando na tua vida com esse firme propósito de te servir, de fazer você alguém que vai servir. Olha, querido, via de regra, quando passamos por esses momentos em que estamos sendo mexidos, em que estamos sendo amassados, não é? A nossa mente quer nos levar a pensar em que estamos sendo punidos, ou que estamos colhendo algo ruim que possivelmente plantamos no passado. Quase nunca nós pensamos exatamente nessa possibilidade de estarmos sendo trabalhados por Deus. Deus é o oleiro, e como oleiro Ele vai utilizar de todas as situações que Ele considera como sendo legítimas para nos preparar. Como oleiro, Ele vai mexer em nossas vidas, Ele vai nos bater em alguns momentos, tudo com um propósito, o propósito de nos fazer pessoas melhores, o propósito de nos moldar para fazermos, para cumprirmos a sua vontade. Quem me conhece sabe, eu sempre digo que nós somos uma obra que está em constante andamento, e eu gosto muito do que o apóstolo Paulo disse aos Filipenses, no capítulo 1, versículo de número 6, que a boa obra que o Senhor começou não vai ficar inacabada. A boa obra que o Senhor começou em nossa vida,
ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir, ela vai se estabelecer. Ainda que muitas situações sejam extremamente exigentes, dolorosas, a nossa postura deve ser sempre a postura de entrega completa nas mãos do oleiro, para que ele faça tudo aquilo que ele deseja fazer em nós. Deus tem começado uma obra em cada um de nós, e à medida em que nos aprofundamos no conhecimento, à medida em que nos aprofundamos no relacionamento com Ele, essa obra, ela vai se aperfeiçoando. Se compreendermos que o amassar, que o mexer, que o bater faz parte do processo, então vai ficar fácil a gente encarar a vida e a gente aceitar que somos vasos e vasos que Deus está preparando para servir, que Deus está preparando para um propósito. Posso ouvir, ou pelo menos você pode digitar aí um amém? Você pode pelo menos escrever isso: eu sou um vaso, eu estou à disposição do oleiro. Queridos, Deus, assim como o oleiro, Ele vai preparar o vaso para um propósito. Em Isaías capítulo 45, versículo 9, está escrito: ai daquele que contende com o seu Criador, ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? O barro jamais vai perguntar para o oleiro o que o oleiro está fazendo. Ele apenas se deixa moldar. Se considerarmos essa ilustração, nós vamos concluir, queridos, de que não podemos ser inflexíveis. Nós vamos concluir que nós temos que admitir a nossa necessidade de ser moldado, não para aquilo que nós temos em mente, não para fazermos a nossa vontade. Tem gente que quer ser moldado para um propósito que é pessoal, para um desejo que é pessoal. Não podemos ser moldados para os nossos desejos pessoais, para as nossas propostas pessoais, mas para aquilo que o oleiro tem em mente. Deus quer cumprir um propósito em nossa vida, e nós precisamos aceitar esses propósitos, ou esse propósito principal, que é servir. Servir a Ele, servir as pessoas, servir a sua obra, servir a todos. Olha, Deus coloca diante de nós o que Ele quer e qual o seu propósito. E eu vou dizer algo para você: nós não temos outra alternativa a não ser aceitar. A não ser aceitar. Deus coloca, Deus estabelece o que Ele quer, e nós precisamos tão somente obedecê-lo. Deus planejou nossa vida, nos separou antes mesmo de nascermos. Quando Ele nos moldou, Ele fez para algo específico. Ele fez para que a nossa existência aqui nesta terra tivesse esse propósito de servir. Você tem servido a sua casa? Você, filho, tem servido o teu pai? Você tem servido a tua mãe? Esposa, você tem servido ao teu marido? Marido, você tem servido a sua esposa? Em relação aos maridos, os maridos hoje acabam esquecendo o que diz a palavra de Deus, que se a gente não participar daquilo que é comum ao lar, das atividades comuns do lar, se nós não servirmos nas pequenas coisas dentro da nossa casa, até a nossa oração não será ouvida por Deus, não será ouvida pelo Senhor, porque o nosso propósito é servir. Terceiro lugar, queridos, Deus, assim como o oleiro, depois de preparar o vaso, Ele avalia se está pronto. Não somos nós que fazemos a autoavaliação. De tempos em tempos, o próprio Deus é que faz
a avaliação. E coisa maravilhosa é quando a gente entende isso, e quando a gente entende que é Deus que nos avalia. E Ele nos avalia para quê? Para, se for necessário, refazer. Tem muita gente que tem aquele argumento: eu já tenho tantos anos de crente, eu já tenho 20 anos, 30 anos de crente, e eu já me julgo perfeito. Quem tem que fazer esse julgamento não é você. Quem tem que fazer esse julgamento é o Senhor. É o Senhor, Ele que vai fazer esse julgamento, Ele que vai fazer essa avaliação, porque se for necessário, Ele a qualquer tempo vai refazer. Nosso Deus é Deus que trabalha o barro. É uma coisa boa e a gente tem que se alegrar em relação a isso. Ele não joga fora o barro, Ele trabalha até o fim. Quando Ele observa que há algo a ser restaurado, a sua iniciativa não é apenas colar, não é apenas fazer um remendo, Ele quebra e faz de novo. Tem muita coisa acontecendo à nossa volta, coisas difíceis. Hoje nós estamos vivendo um tempo difícil. Tem muita gente que estava com orgulho em alta, tem muita gente, olha, que hoje está sendo quebrado. E há muita gente que estava altivo demais, e em função de todas as circunstâncias que estão à nossa volta, estão sendo quebrados. E eu vou dizer, querido, algo para você: não foi o vírus, não é a crise, não é tantas coisas que nós temos visto, que estão fazendo as pessoas hoje se quebrarem, ou quebrarem o seu orgulho. É uma ação sobrenatural de Deus, porque o controle do universo está nas mãos dEle. É Ele que governa, é Ele que diz sim, é Ele que diz não. Então, se tudo está acontecendo com a permissão dEle, para colocar a sua igreja de volta aos lugares de onde ela nunca deveria ter saído, colocar os seus servos aos lugares de onde eles nunca deveriam ter saído. E o nosso Deus é assim. Ele não apenas tem a iniciativa de colar, de fazer um remendo, Ele quebra e faz de novo. Até lembrei de uma canção que nós cantávamos há muito tempo na igreja: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida, faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Nós servimos a um Deus que é o Deus dos recomeços, é o Deus das novas chances, de novas oportunidades. Ele sempre está disposto a trabalhar conosco, assim como Ele fez com Israel no passado. Por muitas vezes Ele teve que dar uma segunda, uma terceira, uma quarta chance, teve que estabelecer novos recomeços, dar novas oportunidades. Da mesma forma, Ele também faz conosco hoje. Israel, quando saiu do Egito, entrou na terra, depois de terem conquistado tudo, depois de terem tomado posse daquele território que mana leite e mel, Israel se contaminou. Deus precisou trabalhar novamente com o seu povo, e o trabalhar de Deus foi levá-los para o exílio. Foi levá-los para o exílio. Queridos, às vezes nós passamos por situações difíceis, enfrentamos crises, escassez, e não entendemos que essa é a forma de Deus nos moldar. Eu sei que nesse período de pandemia, muitos estão passando por processos difíceis, muitos estão passando por situações delicadas, muitos estão sendo prensados, mas tudo isso tem um propósito. Deus está fazendo esta obra para que você volte a ser usado por Ele. Eu não sei quantos estão entendendo esta palavra e querem hoje declarar: Senhor,
eu quero novamente ser usado por Ti. Eu não sei quantos estão me ouvindo e essa palavra está entrando no coração e tem essa coragem de dizer: Senhor, eu entendo que essa palavra hoje é direcionada a mim e eu aceito e eu quero ser novamente usado pelo Senhor. Olha, queridos, Deus está de olho em mim, está de olho em você. Ele tem o seu olhar voltado para nós, para ver se há impurezas, e se for necessário, Ele quer nos refazer. Se o vaso não aceitar esse trabalhar do oleiro e continuar com as impurezas, quando ele passa pelo fogo, ele não resiste. Então Deus está de olho em nós. Quando há impureza, Ele tem que refazer, porque de tempos em tempos passamos pelas provas de fogo e precisamos ser aprovados. Eu quero ser aprovado nas provas de fogo. Se você quer ser aprovado, pelo menos coloque aí nos comentários uma mãozinha levantada, pelo menos diga aí amém, diga glória a Deus, diga assim seja. São muitas as impurezas que precisam ser retiradas de nós, para possamos cumprir o propósito de servir. A intolerância, o preconceito, a avareza, a inveja, o orgulho, a autossuficiência, são tantas as impurezas. Tudo isso precisa ser retirado, porque se não for, caso contrário, nós não vamos suportar a fornalha. Não vamos suportar a fornalha. Queridos, eu vou concluir, mas eu quero concluir lendo com você 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6, que diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmemente na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Deus está trabalhando, e Ele vai continuar trabalhando na tua vida, nesse propósito. Você nasceu para servir. A igreja existe para servir. Não podemos perder o foco em relação a isso. Se perdemos o foco, temos que retornar. Apóstolo, eu já ouvi tantas vezes essa palavra, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que você já ouviu centenas de vezes ministrações que falam sobre servir, mas eu quero te pedir que essa não seja mais uma. Eu quero te pedir que essa palavra hoje alcance o teu coração e de fato cumpra o propósito, que você seja despertado para servir a Deus, que você seja despertado para servir as pessoas, para servir a família, para servir a igreja, que você seja despertado para ser de fato um servo de Deus. Eu quero orar por você. Eu não sei se você está no teu local de trabalho, eu não sei se você está na tua casa, mas eu quero orar por você. Eu quero abençoar nesta hora a tua vida, em nome de Jesus. Levante a sua mão comigo, ore comigo. Se você puder ajoelhar aí onde você está, se ajoelhe. Se você precisa de confessar algo e precisa abrir o teu coração, envie uma mensagem para a gente no privado, a nossa equipe está à disposição e alguém vai entrar em contato com você e nós vamos poder te ajudar. Nós vamos nesta hora aos céus, nós vamos buscar a face do Senhor para que o propósito dele nesta noite se cumpra. Olha, essa conferência, ela não está sendo realizada apenas para cumprir um calendário, apenas para cumprir uma agenda, não. Essa
essa conferência está sendo realizada para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida, para que você seja despertado a voltar aos princípios, você seja despertado a voltar a fazer aquilo que é vontade do Pai. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós queremos te agradecer por tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque desde ontem, desde o início desta conferência, o Senhor está mostrando a nós que nós precisamos ser dependentes de Ti, que nós precisamos fazer a Tua vontade. Desde ontem à noite o Senhor está nos mostrando isso, meu Pai, que nós, Senhor, precisamos urgentemente, Senhor, urgentemente voltarmos, ó Pai, voltarmos a ter, eu diria, o primeiro amor, voltarmos às primeiras práticas, voltarmos, Senhor, ó Deus, a fazer aquilo que está no teu coração. E eu creio que, número 1, o Senhor nos chamou para servir. Somos vasos, e vasos têm esse propósito, o propósito de servir. Trabalha, Senhor, trabalha no coração do teu servo, trabalha no coração da tua serva, Pai. Eu sei que nessa hora, pessoas que um dia lideraram células estão nos assistindo, estão participando conosco dessa conferência, Pai. Toca agora, Pai. Eu não posso convencer, as minhas palavras são insuficientes para convencer quem quer que seja, mas a tua palavra diz que o teu Espírito, esse é poderoso para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus, que esses que abriram mão do chamado hoje, Senhor, digam: Pai, me perdoa, e que o Senhor os perdoe, que o Senhor os restaure, para que eles venham te servir. Faz desta igreja uma igreja servidora, faz desta igreja, meu Pai, uma igreja que vai trabalhar em função da cidade, em função do estado, da nação, das nações. Faz desta igreja, meu Pai, uma igreja generosa, Senhor, uma igreja que não olha para si, mas uma igreja, Senhor, que está disposta, meu Deus, a atender às necessidades do próximo. Foi o que o Senhor nos ensinou, foi o legado que o Senhor deixou, meu Pai, e é nesse legado que nós queremos caminhar, que nós queremos andar. Pai, eu abençoo, eu gostaria nesta hora de estar ao lado, de estar próximo de cada um dos teus filhos, para estender as mãos, para abençoar, meu Pai. Mas dessa impossibilidade desses dias, eu sei que o Senhor está presente onde quer que os teus filhos estão. Estende a mão e toca, Senhor, em cada vida. Toca, meu Pai, em cada coração. E transforma, Senhor, cada um dos teus filhos em vasos de honra, em vasos que serão usados para a tua glória e para o teu louvor. Assim eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que presença maravilhosa de Deus aqui nesse lugar. Eu sei, queridos, que essa presença também está invadindo aí a tua casa, está chegando, está alcançando aí a tua família. Por favor, se essa palavra tem falado contigo, ajusta o foco, volte a servir. Entenda isso, você nasceu para servir. Então ame servir e sirva amando. Todos os dias, ame servir e sirva amando. Tem tantas coisas que eu gostaria de falar nessa conferência, e o que a gente tem observado é muito pouco o tempo, 3 dias são pouco. São poucas as horas, mas olha, queridos, eu pedi para que alguns líderes da nossa igreja também estivessem transmitindo uma palavra em poucos minutos. E a seguir, você vai ouvir alguns líderes que receberam de Deus uma palavra e querem transmitir ao teu coração. É uma palavra breve. Tá? Não te distraia nessa hora com notificações, mantenha o teu foco aqui nessa conferência, porque eu sei que através dessas pequenas mensagens que Deus está enviando a você,
você será muito edificado. Graça e paz, povo de Deus. Todos os anos a gente tem esse momento nessa conferência e esse ano não ia ser diferente. Precisamos ajustar o nosso foco, constantemente viver em ajustes. E nesses dias vamos mergulhar em diversas áreas que precisam ser ajustadas, mas eu quero ressaltar a nossa área interior, a área que todos nós precisamos ajustar como pessoa. Assim como o apóstolo falou no primeiro dia, às vezes temos coisas dentro de cada um de nós que nós precisamos ajustar, precisamos mexer em algumas coisas que precisam de ajuste. E todos os anos a nossa igreja faz essa conferência e nós se ajustamos. Então, mergulhe conosco, ajuste o teu foco, ajuste tudo que precisa ser ajustado. Fique conosco esses 3 dias que eu tenho certeza que o extraordinário de Deus vai vir sobre nós e ficaremos ajustados em nome de Jesus. Graças a paz, queridos, tudo bem? Olha como é lindo. Um dia Jesus disse aos discípulos: para o homem isso é impossível, todavia não para o Senhor, pois para Deus tudo é possível. Nesse tempo de ajuste, mais do que nunca, a nossa fé, ela precisa estar ajustada com aquilo que a palavra de Deus diz, com aquilo que Yeshua diz. E nós precisamos crer no impossível em todo o tempo, por mais que as circunstâncias ao nosso redor estejam declarando o não, nós precisamos crer no sim do Senhor, porque nele tem o sim e o amém. Tudo está em Deus e nós precisamos estar ajustados em relação a isso. Às vezes, com tantas notícias ruins, a tendência nossa é perder a fé. Mas nós não podemos permitir que isso aconteça. Esse tempo de ajustando o foco, seja o tempo de ajustar a sua fé, de ajustar a minha fé, e que nós possamos crer no Deus do impossível em todo o tempo. Não desista, não esmoreça, apesar das situações parecerem contrárias. Confie nele, confie naquele que para ele tudo é possível. Ajuste o seu foco nisso e seja feliz. Graça e paz, povo abençoado, povo de Deus, povo que está conosco nesses 3 dias de ajustes, 3 dias maravilhosos, onde Deus nos dá a oportunidade de verdadeiramente sermos moldados nas suas mãos. Somos barro nas mãos do oleiro e nas mais diversas áreas de nossa vida precisamos ser ajustados. Então estamos ajustando o foco. Quero ressaltar aqui a nossa vida de adoração ao Senhor, a nossa vida de louvor, né? Que não é simplesmente cantar ou tocar ou fazer música ou mesmo até trabalhar na casa do Senhor, mas é um estilo de vida que temos que adotar e estamos realmente tendo esse ajuste feito em nossas vidas. Não perca, esteja conosco e seja abençoado em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Nesse tempo de ajustar o foco, eu acredito que nós precisamos ajustar o foco do princípio da unidade. Nesse tempo em que todas as coisas de alguma forma nos impulsionam a separar, a restringir o relacionamento, a distanciamento, nós precisamos nos fundamentar sobre o princípio da unidade como igreja do Senhor na terra. Precisamos olhar para o que a palavra diz no Salmo 133, para que dessa forma possamos continuar sendo um povo abençoado pelo Senhor, porque é na unidade que o Senhor ordena a bênção. Eu creio que na unidade podemos vencer qualquer adversidade, qualquer inimigo, podemos superar qualquer obstáculo no nome santo de Jesus. A palavra do Senhor também diz no livro de Efésios capítulo 4, que somos um só corpo, um só espírito, fomos chamados em uma só esperança da nossa vocação, porque há um só Senhor e uma só fé. Eu creio que na unidade venceremos no nome santo de Jesus. Deus abençoe. Shalom. Queridos, estamos chegando ao final desse dia, mas lembrando que ainda temos a terça-feira. São 3 dias, esse ano, 3 dias intensos na presença de Deus. Ainda temos amanhã, então amanhã, pontualmente, às 19h30, nós já vamos estar iniciando a nossa transmissão e eu quero te encontrar mais uma vez aqui. Apóstolo, eu queria fazer a minha contribuição. Está aí no rodapé do vídeo,
né, os números da conta da igreja, para que você faça a sua transferência, o seu DOC, o seu TED, enfim, para que você cumpra, não é, esse princípio maravilhoso que é o princípio da honra, da fidelidade. Amém? Levante a sua mão, deixa eu orar mais uma vez e agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Deus, nesses dias. Obrigado, Senhor, pela Tua presença marcante, pela Tua presença gloriosa em nosso meio. Eu quero abençoar a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, que tem permanecido, a vida de cada um dos Teus servos, meu Pai, que tem perseverado na Tua presença. Que a cada dia, Senhor, eles sejam surpreendidos com milagres, com prodígios, com maravilhas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do amado Espírito estejam sobre você, a sua família, a família de Deus nessa cidade e em toda a face da terra hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.